Ok. Durante a ditadura militar, nós vamos observar que aconteceu o que nós chamamos de milagre econômico. O que foi um milagre econômico? Milagre, porque mesmo durante a ditadura militar, os militares eles conseguiram avançar a economia brasileira. E isso foi um ponto positivo, apesar de ser durante a ditadura militar. Então a gente vai observar, por exemplo, aí, que durante a ditadura militar aconteceram então algumas mudanças. Nós vamos observar que aconteceu a mudança de uma moeda, o Brasil teve a sua dívida diminuída, a gente vê que o mercado da economia brasileira foi modernizado, e a gente vai observar que o Brasil, então, os militares estavam preocupados em organizar a economia brasileira. Principalmente, a gente vai observar que o grande objetivo dos militares era atrair os capitais, ou seja, o dinheiro de outros países para o Brasil, e principalmente estabelecer aqui estabelecer uma industrialização. A gente vai observar, então, que o objetivo dos militares era estabelecer uma industrialização no Brasil e acabar com a inflação, ou seja, que os produtos fossem diminuídos e principalmente que o Brasil tivesse mais investimento em outros países. É a partir desse momento que a gente vai ter, por exemplo, a criação do FGTS, que vai ser, por exemplo, quando uma pessoa se aposenta, ela vai ter alguns benefícios, algum dinheiro acumulado durante a sua vida e depois ela retira. A gente vai observar que durante o período da ditadura militar, houve um grande avanço na construção civil, houve também a construção, principalmente, de indústrias, de automóveis, de eletrodomésticos. A gente vai observar que a economia da classe média, ela cai cada vez mais, ou seja, a gente vai observar principalmente que a gente vai observar que apesar de ter tido um grande avanço na indústria de construção civil, de construções, ou então, por exemplo, na construção de bens de consumo duráveis, como automóveis e eletrodomésticos, a gente vai observar que valorizou principalmente a população rica. E os pobres acabaram ficando excluídos dessa riqueza que o Brasil teve. Realmente foi um milagre, porque mesmo durante a ditadura, a economia brasileira começou a ter um avanço. E a gente vê, por exemplo, aí algumas características de um milagre econômico no Brasil. É milagre porque aconteceu em uma época terrível, então realmente foi um milagre na economia, que eles conseguiram melhorar a economia durante certo tempo. A gente vê, por exemplo, durante esse período houve um grande crescimento da economia, a inflação, ou seja, o preço dos alimentos diminuiu, a indústria brasileira, principalmente a indústria de base, ela avançou bastante, como, por exemplo, essa indústria de base de bens duráveis, como de automóveis eletrodomésticos, dos meios de comunicação, também a de produção de energia, as hidrelétricas começaram a serem criadas. Nós vamos ter a de Itaipu, que era considerada a maior do mundo. Não é? Nós temos a ampliação e criação de empresas estatais, em mineração, petróleo, petroquímica, de eletricidade, meios de comunicação. O Brasil teve muito investimento em outros países, principalmente nos Estados Unidos. A gente vê que os salários permaneceram estáveis, não aumentaram durante a ditadura militar, é o que nós chamamos de arroz salarial. A concentração de dinheiro ficou principalmente com os ricos e os pobres cada vez mais pobres. Nós vamos ver que também foram construídas grandes obras do Brasil, como, por exemplo, a ponte Rio-Niterói. Nós vamos ter, por exemplo, a Transamazônica também começará a ser construídas. Porém, o Brasil ele vai ter um ponto negativo nesse ponto. O Brasil foi industrializado, teve um grande desenvolvimento econômico durante o período dos militares, porém o Brasil acabou se endividando, que foi a dívida externa. A gente vai observar, por exemplo, que o fim do milagre econômico, ou seja, esse período que o Brasil teve de avanço da economia durante o governo dos militares, teve uma grande consequência, que foi o desemprego, que foi a inflação, o preço dos alimentos aumentaram muito, e o Brasil também acabou se endividando para modernizar o Brasil. E o Brasil se modernizou, porém ficou devendo muito. E a gente vai chamar isso de dívida externa, que o Brasil se endividou tanto que estava devendo
90 bilhões de dólares.